Graça e paz, amém? Eu queria chamar um pessoal para me ajudar a pregar agora aqui à noite. Chamar o pessoal da capelania prisional, quem estiver presente, que eu não consigo identificar todo mundo, veio do que eu estou vendo. O Mauro está lá também que eu estou vendo, o Ricardo está aqui também que eu estou enxergando e estou vendo. Irmã Doroteia, a Verônica, que eu consigo enxergar. Se tiver mais alguém que eu não esteja vendo, da ABC, pode vir para cá, Márcia também. Tem mais alguém da capelania prisional que eu não esteja enxergando? Me ajudem, por favor, se eu não estiver enxergando. Bem, André, Cássia. E eu queria chamar um outro pessoal que está ajudando agora a capelania prisional a dar os outros passos, pessoal da Redirect. David Dickerson, please come here from the United States to help us. Vem para cá. Vem, Du. Vem, Dani. Venha, Fer. Eu fico feliz porque cada vez que eu venho pregar aqui, pastor, eu acabo me perdendo de tanta gente que Deus tem arregimentado e cada vez Deus tem dado muito mais responsabilidade para nós como igreja, como missões nacionais, de nos envolvermos. E a gente vai ver um pouquinho sobre o Eduardo Arantes. Eu tenho que tomar cuidado que tem muito Eduardo já junto na minha vida. Mas o Eduardo Arantes estava comentando sobre o trabalho de missões que a Igreja Batista do Bacaxiri e também junto Missões Nacionais tem feito. E a gente vai entender um pouquinho mais. Eu vou pedir para o Davi, aqui, Davi, por favor. O Davi foi meu professor de seminário há uns 20 anos atrás, também. Aula de missões que eu aprendi muita coisa com ele. Ele é um grande amigo, né? Um irmão meu, pessoal. E ele vem dos Estados Unidos. E lá dos Estados Unidos ele tem nos dado muita força e muito apoio. E tem sido nosso CEO, pode-se dizer, lá nos Estados Unidos, apoiando o trabalho da Redirect e da Capelania Prisional Batista aqui também no Brasil. Minha vez? E eles vão ter que ficar aqui o tempo todo. Então ele não vai deixar ele sentar, desculpa, vocês vão ter que ficar aí mesmo. Bom, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E vou te avisar já que eu estou fora do meu círculo de conforto. Então vocês orem por mim, porque aqui ficando na frente me deixa meio nervoso, ainda mais com essa turma atrás ali. Mas o pastor Luiz Carlos achou que era importante que eu repartisse com vocês o meu ponto de vista sobre missões. Então eu estou aqui. Então um pouquinho de mim, eu sou casado. Daqui uma semana, uns 31 anos. Então, ela está lá nos Estados Unidos, tem 2 filhas, casada também, e tem uma neta. Neta mais linda no mundo. E o trabalho que eu faço, eu não sou pastor, por isso que eu estou nervoso aqui na frente. Eu trabalho na universidade, na minha cidade. Eu trabalho num departamento que dá assessoria para pequenos negócios, empresas. As pessoas que querem começar um negócio, estão tendo problemas com o seu negócio, eles vêm falar comigo e eu dou uma assessoria para eles. E eu faço isso com metade do meu tempo, meu período. Aí eu comecei uma outra empresa, pensando no dia que eu vou sair da universidade, eu comecei uma outra empresa, e o nome dessa empresa eu pus em inglês, é Paraclete Enterprises. Em português é a Companhia de Paracleto. Eu acho que... Estou com... posição certa aqui? Tá bom. Paracleto, no grego, Paraclete, é alguém que anda ao seu lado, que dá assistência, que é um ajudante. Isso que eu vejo, que eu faço com o meu negócio e o meu trabalho. E um pouquinho da minha história, eu sou americano, aprendi o português quando eu tinha 10 anos. Eu vim para o Brasil, meus pais eram missionários lá em Campo Mourão, e vim para cá com 10 anos. E o trabalho naquela época, o meu pai viajava aos Estados Unidos, visitava as igrejas, as pessoas, e arrecadava fundos e vinha para o Brasil e fazia o trabalho, e ele dirigia, administrava, e ele dava todas as ordens. Constrói aqui, corta esse mato aqui, faz esse trabalho. Então, ele que dava todas as ordens. Isso há 45 anos atrás. Agora, ele já está falecido, comecei uma organização nos Estados Unidos chamada HP Missions. E a gente ajuda com o lar de crianças
está lá em Araucária, que a gente ajudamos numa escola também. E, como o pastor Luiz disse, conheço ele já há 20 anos, damos uma assistência ao ministério que ele vem fazendo. Mas o pastor Luiz Carlos me liga uma vez cada semana, 2 semanas. Eu apenas dou conselho, eu dou sugestões, opiniões. Eu não dou ordens mais. Eu acho que essa mudança da época do meu pai, que eu acho que precisava naqueles tempos, anos e anos atrás, chegando no ponto onde estamos hoje, desses 2 métodos de missões internacionais e nacionais, eu estou 100% convencido que essa maneira que estamos fazendo hoje é a maneira que deve ser feita. Eu me vejo como paracleto para o pastor Luiz Carlos, eu trabalho aqui, e a igreja brasileira, a igreja brasileira batista, a igreja brasileira através da nação em toda que está fazendo o trabalho, e nós estamos simplesmente apoiando, e esse eu acho que é o nosso trabalho. Ontem eu tive o privilégio de ir à penitenciária feminina, me esqueço onde que é, Piraquara, e realmente o esforço que eu vi essa turma fazer, levar som, a bateria, não sei se foi essa, guitarra, realmente me tocou o coração que o trabalho que está sendo feito é muito, muito bom. Tivemos 4 cultos, era para ser 2, acabamos tendo 4, mas Deus estava em controle. Foi lindo, me tocou o coração o esforço dessa turma para levar para aquelas mulheres que precisavam de louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus, e foi realmente muito lindo. E o objetivo de ter uma igreja dentro de cada penitenciária é um alvo maravilhoso. Agora, nessa área, nem de ajuda não precisam. Eu acho que eu vou ter que levar alguns desses, Luiz, para mim com os Estados Unidos, para eles nos ensinar como é que se faz esse trabalho. Então, é muito bom e eu creio que Deus vai abençoar aquilo e continuar a espalhar o seu evangelho atrás das grades. Mas também quero falar um pouquinho da Redirect. Aqui eu faço parte desse grupo que está se começando agora, está pegando o jeito e estamos aprendendo. É um trabalho com microempresas, dando treinamento para as pessoas que estão encarceradas quando chega o dia que eles podem sair, para que eles tenham um trabalho que podem fazer, para que não tenham que voltar para a vida anterior que eles tinham antes, que os botou naquele lugar. Então, é um de empreendedorismo. E o Eduardo vai falar um pouquinho mais a respeito disso depois também. Então, eu creio que eu apoio o que a igreja faz. Eu estou animado para ajudar a capelania, mas com o meu currículo, eu realmente estou super animado para dar uma força na Redirect e que possamos dar aquele apoio, trazer o que temos de bom dos Estados Unidos para pôr em posição aqui, para que a gente possa expor esse trabalho de empreendedorismo e trabalho. Então, o meu currículo me preparou para isso, e com todo prazer e todo amor, eu quero providenciar esse apoio que eu posso dar. Agora, para falar mais sobre a Redirect, é o Eduardo. Só apresentar o pessoal para eles poderem sentar, para vocês entenderem aqui. A irmã Doroteia, acho que vocês conhecem bem, uma discipuladora nata dentro de unidade prisional. Irmã Doroteia, seja num PGM aqui da nossa igreja, unidade prisional, para ela o ambiente é mesmo. Ela está revestida da palavra de Deus, mesmo com os joelhos meios, que ela acabou de operar, mas ela é uma guerreira e é valente. A Verônica está ajudando a gente na penitenciária feminina também, está ajudando a gente com as visitas. A Márcia, ela vai falar um pouquinho do negócio bem legal que está acontecendo com a ABC aqui. Vocês conhecem bem a Márcia. O Mauro, né, tem ajudado a gente, ele é um missionário voluntário de missões nacionais, e tem nos ajudado a abrir novas frentes de trabalho dentro de unidades prisionais na Grande Curitiba. O Ricardo, que está ali, ele é membro da primeira igreja batista de Curitiba. Ontem ele fez 14 cultos na penitenciária federal de Catanduvas. Ele chegou agora de madrugada, de manhã, e ontem ele estava lá falando de Jesus. Eduardo Arantes,
a irmã Patrícia, eles estão liderando e coordenando o trabalho na penitenciária Fim do Paraná, junto com o André e junto com a Cássia. E ontem foi muito legal, como o Davi estava descrevendo, ontem tivemos 4 cultos lá no presídio, e no momento a chefe da segurança me procurou e pediu se nós tínhamos algumas pessoas que poderiam conversar com as presas do seguro. São mulheres que ficam isoladas do convívio das outras mulheres. Eu pedi para a Paty e para a Cássia que pudessem falar com essas mulheres, e foram lá, e foi um tempo muito legal, e que abençoou muito, pelo que eu entendi, não somente a vida das internas, mas a vida delas também. E aqui nós estamos com o pessoal da Redirect que está trabalhando aqui. A Fernanda, que está aqui, ela me ajuda, nos ajuda, na verdade, ela é minha suplente dentro do Fundo Penitenciário Paranaense. O Daniel faz parte também da staff, que a gente está montando os projetos para poder entregar para o governo, para ser aprovado pelo governo estadual. Dessa forma nós estamos trabalhando, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Dúlio, ele vai falar um pouquinho mais sobre Redirect, depois a Márcia fala também. Agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Todos nós, como igreja, e falando muito bem do que o pastor estava falando agora há pouco no culto dos líderes, IBB pensando para frente, pensando para o futuro. E nos nossos planos como igreja está a ressocialização de pessoas que estão presas dentro das unidades prisionais. Tá bom? Du. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado. Eu estou em casa, então estou bem tranquilo. E vou falar um pouquinho hoje sobre, talvez, um dos projetos mais fracassados dentro do sistema brasileiro, que é o projeto onde deveria estar trabalhando com o ser humano, né, para a ressocialização dele, para a volta e o convívio com os outros, e, infelizmente, o que a gente vê e o que acontece é exatamente o oposto. Então, vou contar um pouquinho sobre a Redirect. A gente escolheu esse nome, em português significa redirecionar, mudar de direção, dar nova direção. Esse é o intuito, esse é o desejo do nosso coração. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de números, então eu vou trazer um pouco aqui para vocês dos números atuais, né, da situação carcerária mundial e brasileira. O slide está pequenininho aqui, mas eu vou ajudar vocês. O Brasil hoje é o 4º colocado da população carcerária no mundo, com aproximadamente 622 mil pessoas hoje se encontram em cárcere privado. Então, é uma quantidade grande de pessoas. Esse número ele cresce a cada dia, e nesse ritmo, em 2018, nós vamos ultrapassar a Rússia e assumir o 3º lugar como a população carcerária mundial. Estaremos em 3º, perdendo só para os Estados Unidos e China. Até o final de 2075, essa é uma estatística interessante, nós estamos falando daqui a 60 anos, mas talvez em 60 anos, 10 brasileiros estarão atrás das grades ou já estiveram atrás das grades. Então, isso é uma estatística que chama a atenção e nos preocupa. 8 em cada 10 presos têm apenas o ensino fundamental. 55% dos presos têm entre 18 e 30 anos. Então, querendo você ou não, no Brasil nós não temos pena de morte. E esses meninos, mulheres, né, jovens que estão dentro da prisão, mais cedo ou mais tarde eles vão sair de lá e vão conviver conosco. Então, isso também é uma preocupação que nós temos na Redirect. 70% das crianças desses pais acabam seguindo os passos dos pais. Então, nós, como Redirect, também nos preocupamos com essa estatística. Tá? Eu trouxe também um pouco do custo. Tá? Custa, no Estado, hoje, aproximadamente R$30 mil por ano, e nas penitenciárias federais, em torno de R$40 mil por ano. Isso é o custo do Estado por preso, para manter alimentação, vestuário, para manter auxílio médico, psicológico. E o custo do nosso projeto, que a gente entende, está em torno de 10 a 15 vezes menor do que esse custo. Então, nós temos hoje um grande problema, que é o encarceramento em massa, né, das pessoas.
Isso gera graves consequências econômicas para o Estado e para a Federação. Custos humanos inevitáveis. Então, pessoas hoje, infelizmente, sem esperança dentro daquele lugar. E várias injustiças. Tá? Injustiças raciais, étnicas, que a gente vê não só dentro das unidades prisionais, mas, infelizmente, dentro do nosso país. E eu queria falar um pouquinho, então, sobre a solução, já que a gente sabe o problema, ele existe, a gente conhece ele, eu queria contar um pouquinho para vocês como é que a gente está pensando na solução desse problema. A primeira solução é a parceria entre a capelania prisional e a Redirect. Eu tenho acompanhado a capelania prisional, já tem algum tempo, e é muito gratificante ver o que Deus tem feito dentro das unidades. Então, ver o Eduardo Arantes fazendo sementes dentro do presídio, a gente vê sementes começando no presídio em Guarapuava, então a gente consegue enxergar o que Deus tem feito naquele lugar. E agora, eu acho que como igreja, a gente quer um pouquinho mais. A gente quer, além da salvação dessa pessoa, a gente quer trazer a ressocialização completa desse ser humano, quer trazer dignidade e trazer esperança novamente para ele. Para isso, a gente precisa fazer algumas coisas. Então, a gente precisa desenvolver uma mentalidade empreendedora dentro das unidades prisionais. A gente entende que, quando esse preso ele sai de lá, é muito difícil ele conseguir um emprego, ele ainda paga por esse crime, mesmo depois de ter cumprido a sua pena. Então, o nosso objetivo é, de repente, desenvolver uma habilidade ou uma mentalidade empreendedora. Fazer treinamentos para que isso aconteça. Aí o Davi está aqui com toda a sua expertise para nos ajudar a fazer isso acontecer. Precisamos financiar esses projetos, financiar tudo isso, para que a gente tenha, de fato, a ressocialização completa desse ser humano. Eu queria passar um vídeo, não sei se ele já está pronto, para contar para vocês um pouquinho do que é a Redirect e a parceria com a DeFi Venture nos Estados Unidos. Quando a gente fala em empreendedorismo, em treinamentos, em financiamentos, a gente não sabia muito bem como fazer. A gente é muito bom na capelania prisional e queria ir além. E por isso que a gente foi buscar uma parceria com os Estados Unidos, porque eles são muito bons nesse sentido. Então, a gente foi buscar o que existe de melhor para estar tentando trazer isso para cá, para que a gente faça isso acontecer dentro da nossa cidade, dentro do nosso país. Então, eu queria passar um vídeo para contar um pouquinho sobre o que é a DeFi Venture nos Estados Unidos, essa parceira nossa. Hi, I'm Catherine Hoke, founder and CEO of DeFi Ventures in New York City. At the age of 27, I was invited on a tour of Texas prisons. At the time, while working in venture capital, I didn't exactly have the best opinion of people in prison. But in speaking with these people who were formerly drug dealers and gang leaders, I started to realize that many of them are accomplished entrepreneurs, and I just asked a simple question: what would happen if these people were equipped to go legit? At DeFi, we serve formerly incarcerated drug dealers and gang leaders who are deeply committed to personal transformation. We use entrepreneurship to bring out the best in people, so we put them through an extremely rigorous MBA-like training program that includes them competing in these Shark Tank-style business plan competitions. We incubate their businesses, we finance them, provide them with executive mentoring and employment services. And to ensure that our entrepreneurs transform holistically, we also provide them all types of holistic services that include family reunification programs and working on their empathy and building trust. Jose is a perfect example of the work that we do. While incarcerated, he was reunited with his father and 3 of his cousins behind bars, like it was a family reunion. When he got out, he promised his mother and grandmother that he would never cause them that kind of pain again. We found him at DeFi Ventures, and through our help, he started his own personal concierge business. And he is now the chief executive officer of his own company. We have proven our model,
And so now, to scale our work to a second city and then to many more after that, we are first looking for $3.5 million to build out our new online training program and serve 1,000 people with criminal histories. What would it be like if you were known for the worst thing you've ever done? Most of us, we got to where we are today because somebody believed in us. Now with Defy, we're looking to scale nationally, and we need your help. We're raising money, and the faster that we raise it, the more lives that we can impact. Thank you. Então, essa é um pouquinho da Defy Venture. Esse instituto nos Estados Unidos, eles nos cedeu 100 horas de DVDs com treinamentos e mais de 500 páginas de apostilas. Esse material já está no finalzinho sendo traduzido, dublado, para que a gente possa estar fornecendo isso dentro das unidades prisionais. Eles têm mais de 200 cursos dentro desse programa, alguns cursos como reagrupamento familiar, etiqueta social, treinamentos espirituais, desenvolvimento de caráter. Então, são alguns cursos preocupados com o ser humano, preparando ele para o mercado de trabalho e preparando ele para a ressocialização completa. Alguns dos números que a Defy Venture tem nos Estados Unidos, desde 2004, 95% das pessoas que participam desse programa conseguem um emprego. E desses 95%, 85% deles ganham um aumento no primeiro ano. O índice de reincidência, que nos Estados Unidos hoje é em torno de 76%, quem participa desse grupo, o índice é entre 3% a 5%. Então, isso mostra para a gente que o projeto funciona. Mais de 100 startups já foram financiadas pelo projeto, onde geraram mais de 3 mil pessoas no mercado de trabalho. Para fechar, gente, eu queria mostrar para vocês mais um vídeo bem rápido sobre um desses projetos e, na verdade, é um pouco do que a gente quer implantar isso aqui no Brasil, começando por Curitiba. I'd just like to thank everybody for being here. I'm going to try and hold it together. This is the most important thing in my life. Esse é o nosso desafio. E eu queria convidar a igreja a participar desse desafio junto com a gente. A pergunta que eu queria deixar é o que nós precisamos fazer para isso funcionar aqui no Brasil. E a resposta é que nós precisamos nos unir. E nós, como igreja, temos, eu diria até que a obrigação de ser a referência dentro da nossa cidade, dentro do lugar onde a gente vive.
Existem várias formas que você pode estar contribuindo ou estar nos ajudando nesse projeto. Tá? Um é o apoio ao Ministério Carcerário, que já existe. Você também é convidado para visitar uma prisão local. Eu, quando fui muito impactado e Deus falou comigo de uma forma especial naquele lugar. Nós temos necessidades financeiras para que esse projeto aconteça e saia do papel. Você pode nos ajudar com treinamentos, né, nos auxiliando com um coach. Você pode nos ajudar na sua empresa, contratando essa mão de obra ou nos dando o seu conhecimento para que nós possamos estar levando isso lá dentro das unidades. Nós já temos a ideia de começar esse trabalho em 3 lugares: Ponta Grossa, Piraquara e Guarapuava. Então, aqui é um pouquinho da sala. A gente já esteve lá em Ponta Grossa, já tirou medidas, já montou o projeto. Isso é o nosso sonho para 2018 em Ponta Grossa. Também temos em Piraquara e em Guarapuava. A ideia dessas salas de aula é que a gente possa, além de estar levando todo esse conhecimento, esse treinamento, que nós, como igreja, possamos estar também fazendo estudos bíblicos, estudando sementes, que esse local seja um espaço onde aconteça, de fato, a ressocialização completa do ser humano. Então, meu desafio é: venham conosco. Meu desafio é: nós, como igreja, vamos fazer a diferença naquele lugar. O diabo, às vezes, quer que a gente odeie o pecador. E isso é muito ruim. Então, me procurem. Tá? Tem meu contato ali, o contato da Fer. A Fernanda, nós da Redirect já temos a Fernanda, Daniel, a esposa dele, a Mari, dentro do fundo penitenciário, tentando viabilizar esses projetos dessas salas de aula para que a gente tenha acesso a verbas federais, verbas municipais, e a gente comece a fazer isso acontecer. O Dani, com a esposa, também dentro do Conselho da Comunidade, a gente tentando acessar recursos para viabilizar esses projetos. E eu tenho certeza que em 2018 Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Obrigado. Boa noite, irmãos. Talvez você esteja perguntando o que a BC Vida tem a ver com tudo isso, né? Graças a Deus, aqui nessa igreja, né, no Ministério de Compaixão e Justiça, nós procuramos viver Mateus 25, onde nós tentamos vestir quem está nu, visitar quem está doente e também visitar quem está em situação de presídio. Talvez você não sabe ainda, né, quem está preso nós visitamos. Talvez você não sabe ainda, mas a ABC Vida já há um bom tempo recebe aqui dentro da igreja pessoas que fazem o cumprimento de pena alternativa e também adolescentes que são de medidas socioeducativas. Isso a gente já faz há um bom tempo, já é um trabalho nosso. E a gente vem conversando com o pastor Luiz Carlos já há um bom tempo sobre toda essa necessidade e essa demanda. Visitamos alguns presídios. Há 2 anos atrás, o pastor Luiz Carlos me fez o desafio de participar do Conselho da Comunidade, que é o conselho responsável por fazer as vistorias nos presídios. Então, através disso, a gente também teve uma oportunidade, como Igreja Batista do Bacaxiri, como ABC Vida, de estar ali visitando esses presídios, conhecendo a realidade e também ter acesso a informações. E aí, nós conseguimos, então, através desse processo, tomar ciência de recursos que as organizações sociais poderiam buscar junto ao DPEM para a execução de projetos sociais voltados para essa população. E nesse ano, em março, nós recebemos R$75 mil da Vara de Execuções Penais para iniciar aqui dentro da igreja um projeto de formação profissionalizante para pessoas em liberdade assistida, pessoas em, fugiu agora a expressão, semiaberto, em regime semiaberto. E também começamos, então, nesse ano, com algumas meninas fazendo o nosso curso de estética e beleza aqui às terças-feiras à noite, graças ao nosso voluntariado. E agora abrimos uma turma, nas quintas-feiras à noite, aqui dentro da igreja. Elas estão fazendo curso, começaram fazendo informática, e agora estão fazendo curso de corte e costura. Eu queria realmente convidar
pessoas que se sentirem motivadas a trabalhar com essa população, para se disponibilizar a voluntariar à noite aqui. Porque a sede dessas pessoas é uma coisa impressionante. A menina que estava em semi-liberdade e que fez o curso de Estética e Beleza, na formatura dela, ela deu um depoimento impactante, de que ela foi muito bem recebida aqui, que ela jamais esperava receber uma acolhida tão grande, e o benefício que aquele curso estava fazendo para a história da vida dela, e como ela foi tocada pelo amor de Deus. Nas quintas-feiras à noite aqui, a Cris estava aqui, acompanhando a turma, e ela falou assim, Márcia, a gente precisa de pessoas, de voluntários, para estar aqui no horário de chegada das alunas, o curso começa às 7 horas da noite, precisa ter gente aqui para recebê-las, recepcioná-las e para conviver com elas no horário do cafezinho, do intervalo delas. Porque é um momento que elas fazem perguntas, elas têm sede de Jesus, elas querem saber mais da palavra. E nós precisamos de voluntários para estarem aqui servindo nesse horário. Tem sido muito precioso podermos alcançar essa população. Nós temos aquele Nota Paraná, programa, e a nossa voluntária Leoni foi abrir espaços para a urna. E teve um comerciante que perguntou assim para ela, vocês trabalham com presidiários na instituição de vocês? Ela, sim, nós trabalhamos, empolgada, ela contou tudo, né? Ele falou assim, então não vou ajudar. Então não vou ajudar porque eu não ajudo a organização que apoia né? Falou um palavrão lá, né? Aí eu falei, tudo bem, ele tem esse direito de ter essa opinião. Mas nós, como igreja, nós precisamos oportunizar um caminho de volta. Quando nós pegamos uma rua, uma rodovia, né? Pegamos uma rodovia e uma direção errada, a coisa que nós mais desejamos na vida, naquele momento, é encontrar o retorno. Eu sei, porque eu sou bem barbeira, e me perco constantemente no trânsito, né? Em rodovia, então, nem se fala, e eu fico, meu Deus do céu, quantos quilômetros eu vou ter que andar para achar um retorno e fazer o caminho de volta? E é isso que nós, como Igreja Batista do Bacaxiri, precisamos ser. Nós precisamos ser um caminho de retorno para as pessoas que querem. Nem todos são obrigados, né? Eu achei interessante esse dado que 3% reincide. Em programas de aprendizagem profissionalizante para adolescentes em situação de meninos em conflito com a lei, apenas 3% reincide também. Acho que tem alguma coisa boa nisso. 97% são ressocializados. Então, eu creio que todas essas alternativas, tanto com a Redirect, com aquilo que a gente tem feito aqui, como o reino de Deus, como Igreja Batista do Bacaxiri, eu creio que tem sido uma oportunidade tremenda para essas pessoas. E nos alegra muito poder fazer parte desse caminho, né, e apoiar a essa equipe. E agora chega. Amém. Diante de tudo isso, que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu costumo dizer que quando nós temos Jesus e o Espírito Santo, nós só perdemos para nós mesmos e não perdemos para mais ninguém. Eu acho que você acabou de ouvir várias e várias possibilidades. Eu queria rapidamente pensar com você um texto, rapidamente, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 34 a 44, um pouco sobre... Eu acredito que nós, como Igreja Batista do Bacaxiri, estamos conseguindo fazer uma metamorfose, que é sairmos da questão do assistencialismo para a responsabilidade social. Eu acredito que nós, como igreja, temos um papel importantíssimo dentro da sociedade, uma responsabilidade muito grande em fazermos a missão na íntegra, em nós nos preocuparmos com a alma, o corpo e o espírito da pessoa que está aqui. Marcos vai nos dizer assim, Marcos capítulo 6, do 34 ao versículo 44, diz assim para nós: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já está tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. 37, ele porém respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele:
quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servisse ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram eram mais de 5.000 homens. O que me chama muita atenção desse texto é a responsabilidade que nós como igreja temos diante da sociedade a qual nós estamos inseridos. Lendo a palavra de Deus, me lembro certa vez quando Jesus foi e curou um homem, e a sociedade judaica da época, os fariseus criticaram Jesus, porque ele tinha curado aquele homem, e eles fizeram a pergunta, quem é esse que pode, por exemplo, perdoar pecados? Porque Jesus falou para o homem, perdoados são os teus pecados, pega a tua cama, levanta e anda. Uma coisa muito importante que nós temos entendimento, nós não estamos se encolhendo diante das dificuldades que estão se apresentando para nós. E eu posso dizer isso da minha igreja, da mesma forma como Jesus desceu do barco e foi ao encontro da multidão que estava com problemas e com dificuldades, nós estamos indo para as unidades prisionais e não importa o tamanho do problema. Nós estamos indo porque recebemos uma palavra dele que ele estaria com a gente. Isso é claro. O que eu fico pensando um pouco no texto aqui, os discípulos esperaram passar o dia todo, e quando era tarde, eles chegaram e falaram para Jesus, diz o texto, bem à tardezinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram para ele, já está tarde, precisamos mandar as pessoas embora para que elas possam procurar o que comer. Mas uma coisa, novamente, eu digo para nós como igreja, nós não temos, nós como igreja, a ABC, eu fiz questão que a Márcia falasse, porque é uma ONG da nossa igreja, a Redirect nasce, a maioria dos membros que compõem o corpo diretivo da Redirect pertence à Igreja Batista do Bacaxiri, e nós não temos tido medo dos desafios que nos têm sido proposto como igreja. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E parte disso vem porque nós temos acreditado na palavra que Deus tem nos colocado. Já é tarde e o lugar está deserto, falaram os discípulos. Manda essas pessoas embora, a fim de que vão aos sítios e povoados do perto e compre alguma coisa para comer. Aí Jesus falou para eles, mas, esse mas de Jesus faz toda a diferença em qualquer tipo de problema. Mas, deem vocês comida a eles. O Eduardo Arantes acabou de mostrar um número que é grande. São 622 mil pessoas presas. O Paraná tem uma população carcerária de 22 mil pessoas presas. E talvez nós pudéssemos pensar, o desafio é muito grande. Mas eu queria desafiar você, membro da nossa igreja, procure o Eduardo Arantes e fala, eu quero um dia visitar a unidade prisional. Você vai ver que o desafio não é tão grande como ele parece. Porque no momento quando você se aproxima do desafio, Deus mostra para nós que nós podemos vencer o desafio, qual seja ele. Não haverá impossíveis para Deus nas suas promessas. E muito mais quando nós andarmos unidos. Quando nós formos nós vamos conseguir exorcizar um monte de problemas e um monte de medos que existem e que há. Os discípulos falaram para Jesus, para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Nós sabemos da nossa limitação, nós sabemos das nossas dificuldades, mas porém, graças a Deus, nós estamos acreditando muito mais nas palavras de Jesus do que aquilo que nós temos nas nossas mãos. E é por isso que Deus tem feito a gente prosperar. E eu tenho percebido uma coisa, a partir do momento que nós como igreja aceitamos os desafios que Deus tem nos colocado, Ele tem nos colocado mais desafios ainda, porque Ele tem colocado na nossa mão, e o que Ele tem colocado na mão da Igreja Batista do Bacaxiri tem prosperado, tem ido à frente. Por isso, se envolva, faça parte. O pastor Roberto estava pregando agora há pouco no culto do líder sobre a IBB do futuro. Não deixe de se envolver. Se envolva. Venha. O que Deus quer não é experiência. Deus quer a tua disponibilidade. Se apresente, se entregue para Deus e Deus vai usar a tua vida.
Continua o texto dizendo aqui, os discípulos foram ver e disseram, nós temos 5 pães e nós temos 2 peixes. O que Jesus vai nos dizer no texto? Então Jesus mandou o povo se assentar e ficar tudo calmo. No momento da crise, sabe o que nós devemos fazer? Parar e esperar para ouvir as palavras de Jesus. No momento da crise, você não sai desesperado. Constatação, 5 pães e 2 peixes, fazemos o quê? Jesus manda todo mundo sentar. O que nós temos como igreja pode parecer pouco diante do desafio, por exemplo, de 22 mil pessoas presas. Mas há uma coisa que é a ser dito. Dentro da Igreja Batista do Bacaxiri, nós temos 15 voluntários que atuam diretamente na capelania prisional. Pessoas que estão abrindo trabalhos dentro de projetos. E ontem foi até uma coisa engraçada que eu queria citar aqui, que eu ouvi, porque a Paty com a Cássia estava lá dentro da onde, visitando as mulheres, e uma das presas comentou e falou para a Cássia mandar um abraço para o pastor Eduardo, que lá ele é pastor. E daí, engraçado isso, daí acho que a Cássia falou que a Paty estava lá, essa é a esposa do pastor Eduardo. Ela fala, que honra, a esposa do pastor está aqui conosco. O Eduardo está se tornando referência dentro da unidade prisional, porque estão vendo Jesus nele. Eu fiquei feliz, sério, ontem, acho que 2 ou 3 presas me conheceram no presídio. Há um tempo atrás me conheciam muitas presas. Eu fiquei feliz, porque ninguém me conhecia. Ontem era Eduardo e Patrícia, André e Cássia. É o que estão conhecidos dentro do presídio. Graças a Deus por isso. Nós temos que descentralizar conhecimento. Para que o reino de Deus cresça, João Batista foi muito bem claro. Ele precisa crescer e nós precisamos desaparecer. Aí cresce e o reino vai para frente. 5 pães e 2 peixes. Eu não vou ler todo o texto por causa do nosso tempo aqui, depois você vai perceber que mais de 5 mil pessoas vão comer e essas pessoas ficarão satisfeitas. O que você tem na tua mão? Eu queria terminar com um pensamento, o que é que você tem hoje nas tuas mãos? Eu não queria que você ficasse com medo. Talvez o que você tem nessa noite, talvez seja pouco, quem sabe, para oferecer para o reino de Deus, para missões. Quem sabe você ser líder de um PGM da nossa igreja, se envolver em alguma área, como a Márcia acabou de comentar, nós precisamos de voluntários dentro da ABC. Mas Deus quer usar a tua vida nessa noite. Você não está aqui em vão. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um plano para a tua vida. O diabo tem um plano para a tua vida. Talvez você não tenha. Mas nessa noite, não saia daqui sem ter um compromisso sério com Deus e se envolver de alguma maneira e de alguma forma. Existem N meios e formas de você se envolver. O que você tem nas suas mãos? Eu gosto muito de uma palavra de Jesus em João 17,15, ele fala, Pai, eu não peço que os tire do mundo. Deus não irá tirar você do mundo e não irá nos tirar do mundo. Tá? Se envolva, não deixe se envolver. Terminando o culto, procure o Eduardo, procure a gente, a capelania prisional, o Mauro, o Eduardo, o André, todos nós estamos aqui. E nós vamos continuar avançando. Terça-feira nós temos culto na Penitenciária Industrial de Guarapuava, um outro processo maravilhoso, tem muita foto, muito material, outra oportunidade eu mostro para vocês. Mas não deixe de se envolver. Melhor maneira de exercitar preconceito é amando essas pessoas. Eu queria que você fechasse os olhos, que você baixasse a cabeça. Senhor Jesus, nós estamos diante de um grande desafio. E talvez hoje para nós, como aqueles discípulos, talvez a nossa fé talvez não alcance o tamanho do desafio que nos é proposto. E aqueles discípulos falaram naquele dia que tinham só 5 pães e 2 peixes. E hoje, Senhor, nós apresentamos, nós somos uma igreja com 3.500 membros, nós temos 340 pequenos grupos espalhados por Curitiba. E o desafio é muito grande. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos com esse número de membros, nós vamos com esse número de pequenos grupos que nós temos, muito mais baseado na Tua palavra do que nas forças que nós temos. Porque se nós chegamos até aqui, onde chegamos, não foi por causa das nossas forças, não foi por causa, Senhor, da nossa expertise, não. Foi por causa da Tua palavra. E é sobre a Tua palavra que a gente vai continuar caminhando. Senhor, nos apresenta agora um grande propósito, um grande projeto. Senhor,
O que nos faz acreditar não é porque temos agora parceria com os Estados Unidos. E ainda, Senhor, que $1 tem o valor de R$3. A nossa prosperidade não está, Senhor, no dólar, ou está, Senhor, na moeda do nosso país. A nossa prosperidade, o nosso empoderamento vem da Tua palavra. E sobre esta palavra nós continuaremos avançando, em um nome de Jesus. Obrigado porque a Tua palavra tem tirado todo o medo do nosso coração. A nossa alma não tem sido seduzida pelos números e dados que a mídia coloca, mas temos lido Tua palavra e nossa fé tem sido alicerçada nela. Em o nome de Jesus, nós oramos pelo nosso estado, nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pelos trabalhos penitenciários que Missões Nacionais têm desenvolvido em Curitiba, pelo trabalho que está começando em Santa Catarina, pelo trabalho no Rio de Janeiro, pelo trabalho no estado de São Paulo, e os outros trabalhos que têm acontecido pelo Brasil. Em o nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque temos acreditado no Senhor, e nós não temos motivo, Senhor, para desconfiar da Tua palavra, porque o Senhor tem sido fiel. Em nome de Cristo nós oramos, e no nome de Cristo agradecemos, Deus. Amém, Jesus.